Nós vamos estudar hoje sobre pureza moral. Fugindo da imoralidade é a nossa 10ª semana já, né? Nossa 10ª semana na nossa série Buscando a Deus. Um assunto hoje importantíssimo, muito atual e pertinente nesse mundão que nós vivemos hoje, cheio de imoralidade, né? Quando foi uma vez que você viu um time de futebol sair do meio de campo, no meio do segundo tempo, para comer um lanche num restaurante pertinho? Ou um corredor de uma maratona olímpica que parou no meio de uma corrida para cavar um buraco na beira da pista? Ou melhor, um presidente do Brasil tirar folga por 6 meses para vender carros seminovos numa concessionária? Até mesmo o cirurgião neurologista parou no meio de uma cirurgia para trocar o óleo do seu carro. São coisas que parecem meio absurdas, né? As pessoas estão deixando aquilo que é o principal deles a fazerem para fazer coisas que não fazem sentido para eles. Nós nunca vamos ver uma coisa dessa, ou pelo menos assim, não deveríamos ver uma coisa dessa acontecer. Isso que nós estamos pensando. Para manter o ritmo e olhar para frente, nós não podemos parar e nos distrair com as coisas que estão ao nosso redor. Nada destrói um movimento pessoal de avivamento espiritual como a impureza moral. A imoralidade em todas as suas formas é possivelmente a coisa que mais destrói ou impede o avivamento dentro de uma igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma época de que ninguém está isento de cair em impureza moral, e muitas vezes você não vai precisar ir muito longe para ver pessoas que infelizmente caíram nesse pecado de impureza moral. Vou falar algumas coisas hoje, vou ter muita cautela em falar algumas questões de pureza. Sei que tem algumas crianças aqui, mas ao mesmo tempo também eu não vou me privar de falar algumas coisas que a Bíblia fala. Sei que muitos pais e muitos cristãos têm dificuldade com isso. Mas eu queria encorajar você, enquanto eu estou estudando aqui, que se caso você ainda não fala desse assunto com seus filhos, eu não queria lhe causar medo, mas se você não fala, uma hora alguém vai falar. E provavelmente não vai falar disso de uma perspectiva cristã, tá certo? Nós precisamos saber que as Escrituras falam de sexualidade. Foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou homem e mulher com um desejo que é natural. Deus disse que era bom. Gênesis 2:31. Quando Deus criou homem e mulher, uniu os dois em casamento, Deus disse, viu Deus que era muito bom. E uma vez eu li um artigo do Dave Paulison, que ele fala sobre como falar de sexualidade para as crianças e adolescentes. E ele disse que isso surgiu porque uma criança na igreja dele perguntou assim, pastor, o senhor fala às vezes aí que Deus criou homem e mulher e sexualidade é uma coisa boa. Mas por que a gente não fala sobre isso na igreja? Por que nós temos dificuldade de falar sobre isso na igreja? Isso, se você perguntar para os seus filhos, basta ele parar numa rodinha da escola. Não tem mais idade para isso, irmãos, infelizmente. Infelizmente, as crianças estão cada vez mais cedo sendo despertadas para esse assunto. E aqui, nós então precisamos ter um alerta para trabalhar e guardar os corações das nossas crianças, mas também guardar os nossos corações. Nenhum de nós aqui, seja mais novo ou mais velho, está isento de viver em imoralidade sexual ou cair em imoralidade sexual. Nós precisamos entender o que as Escrituras falam a respeito disso. E para nós termos uma vida moralmente limpa diante de Deus e dos outros, essa é uma área que nós precisamos tratar. E as informações estarem cada vez mais aceleradas, esse é um dos pecados, eu vou lhe dizer uma coisa, a qual eu mais tenho aconselhado jovens.
E vou dizer ainda mais. Dificilmente, não vou falar todos, mas dificilmente eu aconselho um homem casado que está tendo dificuldades em algumas áreas, que não tenha dificuldade também em área moral. Não estou querendo assustar vocês. Eu estou apenas querendo mostrar a realidade de um pecado que é sorrateiro, que está em todos os lugares, já derrubou muitos homens e mulheres de Deus. Certamente vocês que são adultos vão lembrar ou pensar em alguém que foi afetado, levou uma rasteira desse pecado de imoralidade sexual. Nenhum de vocês aqui, se eu perguntar assim, quem não conhece aqui alguém, um adulto que já passou por isso? Ninguém vai levantar a mão, tenho quase certeza disso. Porque nós sabemos que é a realidade. Isso é triste, mas ao mesmo tempo, o Senhor Deus, na sua palavra, Ele nos deixou as respostas de como nós precisamos entender esse assunto e, ao mesmo tempo, como nós precisamos guardar os nossos corações, mentes e olhos de como também nos livrar disso. E aqui eu estou falando para homens e mulheres, moças e rapazes. Nenhum de vocês está isento de cair nesse pecado e é por isso que nós precisamos tratar disso. Geralmente quem cai mais nisso é os homens. Conversa fiada. Deus criou homens e mulheres com o mesmo desejo, com as mesmas possibilidades de cair, e nós precisamos guardar os corações. Jovens, rapazes, moças e rapazes, homens e mulheres. Vou tentar o máximo possível ser prático, claro, bíblico, não colocar apenas as minhas opiniões ou coisas que eu acho aqui. Eu quero ser bíblico. E nós queremos então guardar os nossos corações e ver o que a palavra de Deus nos ensina. A perspectiva cristã nesse assunto começa com o reconhecimento de que Deus não somente sabe, Deus não apenas conhece sobre sexualidade. Deus é o Criador disso. Foi Deus quem criou homens e mulheres dessa forma. Ele é sábio, Ele é totalmente santo e Ele sabe disso. Quando se trata desse tópico, existem muitas mentiras e mitos que o mundo coloca nas nossas mentes. E aqui eu queria tratar de alguns desses mitos primeiro e depois nós vamos tratar de algumas verdades bíblicas. O primeiro mito que nós vemos em relação a essa área de pureza moral é quando nós pensamos que o sexo ele está voltado só para o físico. É uma coisa só física. É difícil começar com essa... É muito difícil saber de onde começa essa mentira. Todos os lados você vai ver que como se isso fosse apenas algo que é um sentimento físico que as pessoas têm que satisfazer e é desse jeito mesmo, é isso que o mundo está ensinando cada dia mais. Basta você ligar a novela. Aí. Eu não estou dizendo para ninguém ligar, tá? Porque é uma desgraça, né? Pelo amor de Deus. Basta você hoje ver... Eu vou ler uma página de notícias e está lá. Você vê novelas. Eu não sei nem o nome das pessoas, mas lá, fulano de tal descobriu que ciclano traiu com ciclana. Né? Big Brother Brasil, né? Sei nem se já acabou essa desgraça mais uma vez esse ano. Mas aquilo ali é tipo, literalmente, um canal de imoralidade que você vê em TV aberta. Então, essa é a visão que as pessoas estão colocando cada vez mais. Você está ali simplesmente para satisfazer um desejo físico seu, acabou-se. Os professores de biologia vão ensinar isso. É um desejo simplesmente físico, não tem nada a ver. Essa questão de pensamento moral, essa coisa, não, isso é só um desejo físico. Nós precisamos ver que o Senhor, Ele criou além de um desejo físico, e nós vamos ver isso. Eu quero ler primeiro esse trecho de 1 Tessalonicenses 4, a exortação que o apóstolo Paulo traz para nós sobre santidade, e depois nós vamos continuar então aqui com a exposição da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, grife esses textos na sua Bíblia, memorize esses trechos. Isso aqui é um balde de ouro que a palavra de Deus nos dá para lutar com santidade, tá certo? A palavra de Deus diz assim,
1 Tessalonicenses 4, 3 ao 8, perdão. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Vamos orar. Ó Deus, a sua palavra, Pai, é santa, a sua palavra é totalmente verdadeira, a sua palavra é totalmente suficiente para nos ensinar aquilo que o Senhor se propôs, aquilo que nós necessitamos. Pai, que o Senhor use a sua palavra nesse assunto que muitas vezes é tão difícil, infelizmente ainda é um tabu muito grande para falar isso na igreja e até mesmo nas nossas famílias. Que o Senhor possa nos encorajar, o Senhor possa nos dar uma mente santa para os princípios que vamos aprender aqui, as mentiras que são expostas por Satanás sejam rejeitadas e os princípios da Tua palavra sejam absorvidos pelo nosso coração. Que possamos, Pai, como homens, mulheres, moças e rapazes, crianças que já estão crescendo, possamos entender a vontade do Senhor na Sua palavra. Ó Deus, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria enquanto eu falo algumas verdades aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes de tudo, fazer algumas observações, uma observação só, na realidade. Eu sei que muitos princípios que eu vou colocar aqui, para muitas pessoas, vão ser coisas que já não tem mais como colocar em prática, tá certo? Você que se converteu já depois de ter vivido uma vida no mundo, mas isso aqui serve para aqueles que estão crescendo, aqueles que já são casados, aqueles que ainda vão casar. De alguma forma, eu queria que você aprendesse esses princípios, até mesmo para ajudar outras pessoas, tá bom? Então, vamos entender o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Então, o primeiro mito é colocar a sexualidade apenas como algo físico. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 20, o apóstolo Paulo diz assim: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? Paulo responde: de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aqueles que se unem a uma prostituta é um corpo com ela? Como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que eles foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo está dizendo aqui que nós não somos apenas, como dizia Freud, seres sexuais. Nós não somos só isso, nós não somos resumidos a isso. Deus nos criou como uma bênção um para o outro dentro de um casamento. Quando você, marido e mulher, vocês estão unidos sexualmente, é como se fosse uma cola, super bonda, digamos assim. Estão unidos, é uma união maior. Não é apenas um desejo a ser satisfeito, não é somente isso. Vocês pertencem a Deus antes de qualquer coisa. Nós precisamos saber que nós somos de Deus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Se você é um crente no Senhor, você tem o Espírito Santo, você precisa saber quem você pertence. E quando você faz alguma coisa fora desse padrão de Deus, você está quebrando uma regra que o próprio Deus estabeleceu. É por isso que nós não somos apenas seres que são olhados uns para os outros de formas desejosas, desordenadas. Existem padrões para isso e nós precisamos seguir. Nós precisamos seguir o que a palavra de Deus diz. Então existe uma união intrínseca entre um homem e uma mulher
que se casam. E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso fora do casamento, é o mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo, como se você estivesse se unindo a uma prostituta. É uma palavra muito pesada. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos ter os nossos corpos e as nossas mentes puras. Porque isso vai além do desejo físico. Envolve uma união que o próprio Deus criou para ser assim. A segunda coisa dentro disso é que as pessoas vão dizer hoje aí é que não, você foi feito para satisfazer os seus desejos, né? O que importa é que você seja, o que o pessoal diz? Importa que você seja feliz, né? Hitler não estaria errado, né? Dentro desse padrão, ele estava feliz pelo que ele estava fazendo. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung matando diversas e diversas pessoas, eles estavam felizes porque ele estava fazendo, se for levar essa ao pé da letra. Nós não fomos feitos para satisfazer os nossos desejos. Nós fomos feitos para glorificar e agradar ao Senhor. Inclusive na área de santificação moral. Jovens rapazes, moças jovens, aquelas coisas que vocês escutam lá na escola, seja feliz, é isso mesmo, vocês são feitos para satisfazer os seus desejos. Esses são conselhos que começou lá no Jardim do Éden. O diabo chegou para Eva e disse assim, peraí Eva, foi isso que Deus disse, que você não podia comer disso aí, dessa fruta? Mas peraí, isso é mentira. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Você tem que satisfazer os seus desejos. Depois que Eva ouviu o conselho do diabo, o que ela sentiu? Eva viu que a árvore era agradável. Uma coisa que a árvore já era agradável, porque Deus tinha dito para ela não comer, provavelmente era bonita e ela viu, mas o desejo dela agora viu diferente. Quando nós começamos a receber conselhos que não vêm da palavra de Deus, o passo para a queda moral é bem ali. Nós não fomos feitos, meus irmãos, para satisfazer os desejos a qualquer custo. Não é essa a vontade de Deus. Existe um momento, existe uma forma, biblicamente falando, para desfrutarmos dessa bênção que Deus criou. E esse momento chama-se casamento. Casamento é uma bênção. Hoje está tudo em inversão de valores, né? É assim, você pode satisfazer os seus desejos a qualquer custo, só não pode casar. Não é isso que a gente escuta? Casamento é um problema. Não, satisfazer os seus desejos, entregar o seu corpo a qualquer pessoa, você pode fazer isso. É o que chama até de liberdade, né? Que o movimento feminista criou, dizendo que o movimento patriarcal criou um estereótipo de que a mulher ela tem que pertencer somente a um homem. Então ela tem realmente que ser livre, ela tem que fazer o que ela quiser. E fazer o que ela quiser, ela tem uma liberdade sexualizada de ter sua vida entregue a diversos homens. Esse não é o padrão de Deus. Ao mesmo tempo, homens, rapazes, ser marido de uma só mulher não é vergonha. Vocês vão passar por isso. Muitas vezes as pessoas vão achar que o fato de, peraí, tu só tem uma mulher? Tu não olha pornografia? Tu não gosta desse tipo de piada? Jovem, tu é virgem. O padrão está sendo cada vez mais atacado, irmãos, e nós não fomos chamados para seguir aquilo que esse mundo diz. Nós não fomos chamados para satisfazer os nossos desejos, nós fomos chamados para glorificar e agradar a Deus. E isso implica dizer não para o mundo, para os padrões mundanos. A terceira coisa, ou o terceiro mito que surge, inclusive, isso é uma coisa muito triste dentro da igreja, é tratar esse assunto como algo sujo. Não, eu não falo isso para os meus filhos porque é sujo. Mas foi Deus quem criou. Foi Deus quem nos criou assim. Nós precisamos ter sabedoria, obviamente, que você vai conversar com um filho diferente de outro.
Você vai conversar com o filho em um momento diferente de outro, mas você precisa ter muito cuidado em falar de pureza para os seus filhos como algo que é uma bênção de Deus. Não tratar esse assunto como uma coisa ruim, como uma coisa, não, a gente não pode falar sobre isso porque isso é... Não é, irmãos, não é. Não é. Exige sabedoria por tudo que o mundo está ensinando hoje? Exige. A gente precisa saber como falar? Precisa, é óbvio. Mas nós precisamos saber que a Bíblia é muito clara sobre isso. Salomão, uma das primeiras coisas que ele estava ensinando para o filho dele, o livro de Provérbios foi escrito para... Salomão estava escrevendo como se fosse para o seu filho, né? Ele diz, meu filho, eu quero que você aprenda isso aqui, bem no comecinho de Provérbios, para você aprender a sabedoria, viver em prudência, saber o caminho que deve andar. E aí, uma das primeiras coisas que Salomão vai ensinar para o filho dele, qual é? Os primeiros capítulos. Fugir da mulher imoral. Ele gasta uma boa parte do livro ali, nos primeiros capítulos, de sabedoria, ensinando o filho a fugir da imoralidade. Isso era importante antigamente. No Pentateuco, do mesmo jeito. O que é que Moisés vai dizer vez após vez para os filhos de Israel? Não dos homens, dos ímpios. Vocês não podem entregar suas descendências lá. E vez após vez o Senhor vai repetindo isso no decorrer da história do seu povo no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4, Jesus disse isso também. Isso é um assunto que não é sujo, nós precisamos apenas saber como falar. Uma coisa que também nós precisamos saber é ensinar para os nossos filhos que existe um padrão, nossos filhos, aqui eu estou falando para os pais, existe um padrão e que muitas vezes o mundo vai querer ensinar um padrão para ele que é diferente do nosso. Nós precisamos ser claros com isso. Ele vai dizer assim, não, você pode ter uma vida liberal, contanto que você se proteja. Hoje existem campanhas em TV aberta para isso. Ou não é verdade? Campanhas de proteção a jovem e adolescente. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo tapar o sol com a peneira. Não, nós vamos ensinar os meninos a se protegerem. Mas nós não queremos ensinar a verdade que muda o coração. É por isso que eu comecei falando aquela ilustração. Nós não podemos tirar os olhos do que importa, que é o coração, que é a verdade, para focar no externo. Não, vamos focar aqui na parte lateral, conversando devagarzinho, vamos fugindo da conversa o máximo que a gente pode. Quando for crescendo, a gente conversa mais. Quando tiver maiorzinho, a gente toca no assunto. E vai chegar um momento que alguém vai ensinar para os seus filhos. Ou até mesmo, provavelmente, você já está moldado com a mente do mundo. Tratando esse assunto como se fosse um assunto ruim. Existem padrões. E o mundo vai mostrar, um outro mito que o mundo mostra é que não existe um padrão. É simplesmente você vai fazendo o que você quiser. Estes são alguns mitos que nós podemos ver em relação à pureza moral ou à pureza sexual. Agora nós vamos observar também quais são algumas perspectivas de Deus. Vimos alguns mitos, repetindo, primeiro mito que nós vimos sexo é apenas algo físico, depois nós devemos satisfazer nossas paixões, sexo é sujo, e depois existem alguns padrões que não obrigatoriamente sejam padrão cristão. Ou então, as respostas de Deus para isso. Quais são algumas perspectivas de Deus? Primeiro, Deus criou a sexualidade para ser restrita ao casamento. Existe um momento que é o casamento. E nós precisamos, antes de tudo, eu peço aqui um apelo aos pais. Ensine os seus filhos a amar o que Deus ama. Nós estamos deixando o mundo inculcar na cabeça dos nossos filhos de que casamento e filhos é uma coisa ruim. Eu vi de uma pessoa muito próximo, a nossa família, que ela dizia assim, eu não quero que a minha filha se preocupe agora com casamento, isso só vai atrapalhar a vida dela. Eu quero que ela consiga se formar, vá lá, tenha um emprego dela, depois ela casa e vai ter os filhos dela.
Aí eu te pergunto, o que é que essa pessoa está dizendo indiretamente para a filha dela? O que é que essa pessoa está dizendo indiretamente para o esposo dela? Ela está dizendo que o esposo dela foi um atraso na vida dela e os filhos também. Se eu estou dizendo para os meus filhos, se eu estou dizendo que casamento atrapalhou a minha vida e os meus filhos, e filho também vai atrapalhar, foi a minha perspectiva de vida em relação aos meus filhos. Foi a minha experiência. Eu ouvi também de uma mulher, não era crente, que ela teve uma proposta de emprego e ela foi trabalhar em outro estado e ela falou assim, uma coisa que infelizmente atrapalha muito é porque a gente teve uma filha agora. Então vai ser muito difícil lidar com essa situação, porque eu vou ter que levar a pequenininha com a gente lá, uma experiência nova. A filha atrapalhando um plano de vida dos pais. Nós precisamos, irmãos, mostrar para os nossos filhos a bênção que é um casamento. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos a bênção que é de ser casado na presença do Senhor. Os nossos filhos precisariam ter essa perspectiva. É Deus quem diz que a herança vem dos pais, mas uma esposa é Deus quem dá. É o próprio Deus quem dá a esposa. Até para isso, homens, nós somos incapazes, né? Deus quem tem que nos dar a esposa. Porque se dependesse de nós, a gente também quebrava a cara, né? É Deus quem dá. Isso não quer dizer que você precisa ter uma boa experiência para você ensinar para os seus filhos que isso é bom. Não é a sua experiência que vai dizer para você passar a perspectiva para frente. Eu não tive pais que me ensinaram diretamente assim, um caminhozinho como era um casamento bem feito. Eu tenho essa oportunidade hoje de aplicar na minha vida como casado e de ensinar para os meus filhos no futuro. Porque eu tive problemas na minha família, eu tive dificuldades, aí eu não posso ensinar para os meus filhos isso. Não. Se Deus salvou a sua vida, o padrão maior de autoridade da sua vida é a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar o que a palavra de Deus ensina. Hebreus capítulo 13, 14, o escritor aos Hebreus diz assim, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus criou um momento para que o casal desfrute da pureza na sexualidade, é o casamento. 1 Coríntios 6, 18, como nós lemos mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Lembra do que José fez? O que aconteceu com José? A tentação chegou lá, a mulher de Potifar segurou na roupa de José, como diz aqui no Ceará, perna para que te quero, né? Correu, literalmente fugiu. Por que Paulo diz para nós fugirmos? Porque nenhum de nós é forte para isso. Nenhum ser humano é forte para essas tentações. Nenhum. Você pode fazer o que você quiser, mas a realidade é que nenhum de nós somos fortes, nós precisamos fugir. A realidade é essa. Se não fugirmos, as desgraças dos exemplos são grandes. E o nosso texto de hoje, 1 Tessalonicenses 4, 3, o apóstolo Paulo começa mostrando qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. O próprio rei Davi, que nós já estudamos aqui, não vigiou e adulterou com Batseba. O rei Salomão, que se entregou a muitas mulheres, e nós vimos lá como foi o final da sua vida. Sansão, que entregou sua liberdade simplesmente a uma mulher por questões de prazeres momentâneos. O casamento, meus irmãos, é uma amizade mais profunda que existe entre dois seres humanos. E nós podemos, então, elevar esse núcleo que Deus criou, que é o casamento. E mais uma vez aqui eu falo, pastor, infelizmente eu não tive prazer de seguir isso desde quando eu me converti. A graça de Deus é muito maior do que o nosso passado. O que nós precisamos fazer nós temos casamento, ele destrói vida. É uma dor que nunca sente alívio.
dificilmente aqui, mais uma vez, eu queria tirar da sua cabeça o engano de que você vai entrar numa situação dessa e sair sem feridas. Dificilmente se entra numa situação de luxúria sem sair ferido. É muito difícil, principalmente quando se é crente, de entrar em uma situação de imoralidade e não sair ferido. Nunca brinque com o pecado. Nunca brinque com o pecado. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, quando ele vai falar de como o pecado funciona, da dinâmica do pecado, ele trata como se fosse uma gravidez, né? Ele diz, primeiramente, você vai imaginar ou conceber, né? Depois vai lá ter como se fosse a gestação e depois vai dar a luz, né? E depois que dá a luz, o que o pecado faz? Mata. Algumas vezes o pecado vai matar fisicamente, algumas vezes espiritualmente. Mas dificilmente alguém vai entrar numa situação dessa de pecado e vai sair sem feridas. Às vezes vai ser feridas emocionais, às vezes vai ser feridas espirituais, mentais. O fato de você precisar lidar com isso a vida inteira, esses maus pensamentos, isso já é uma consequência desgraçada. Não entre num pecado de imoralidade, sem achar que você não vai se ferir ou ferir outros. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5. É interessante quando ele está falando sobre essas questões, que ele fala assim, olha só isso, Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Paulo está dizendo que não deveria se haver nem sequer a menção entre os filhos de Deus. Graças a Deus que foi ela que viu isso. E eu era estagiário em uma empresa e me colocaram em um grupo, literalmente, de imoralidade, no WhatsApp. E a Isabela, eu cheguei em casa, a Isabela pegou meu celular e disse assim, meu filho, o que é isso? Aí eu disse assim, eu não sei o que é isso. E aí eu peguei e assim, né, eu disse assim, abra esse grupo e veja quem é, porque eu não sabia. Eu não queria ver as imagens que estavam ali, tudo abra quem é ela. Eu disse o nome das pessoas, eu disse, pode sair. Eu cheguei no outro dia no trabalho e aí falei, ó, amigão, se vocês quiserem ser meus amigos, vocês não façam isso. Eu sou casado, eu sou um servo de Deus, minha esposa viu isso aqui e não deu problema porque, graças a Deus, ela sabe da minha índole. Mas não faça isso não. Nem me mostre, nem me coloque nesse tipo de grupo. Se for assim, a nossa amizade vai cortar aqui. Os caras, cara, desculpa, não sei o quê, eu não sabia que ia dar problema. Peraí, meu irmão. Então a gente precisa levar isso a sério. Coisas pequenas. Eu podia simplesmente estar lá no grupinho, porque não quero, meus amigos, eu só vou aqui deixar aqui de lado, né? Meu amigo é Deus, né? E a minha esposa. Então, eu não estou para agradar amigo. Tá? Então, vamos aprender a lidar com as coisas pequenas. A gente precisa aprender a lidar com as coisas pequenas. Irmãos, luxúria, esse pecado, ele destrói. E destrói sem pena. Destrói sem pena. É o que Salomão falou para o seu filho, Provérbios 6, 27 e 29, ele diz, pode alguém colocar fogo no peito ou no colo, aqui também essa tradução pode ser, sem queimar roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém a toque e ficará sem castigo. Você vai ferir as pessoas ao seu redor, fere outras pessoas, às vezes envolve mais de uma família. Pecado de luxúria, imoralidade sexual é uma desgraça sem tamanho. É por isso que Paulo ele fala, qualquer pecado fora do corpo, qualquer pecado que você comete é fora do corpo. A imoralidade sexual é contra o seu corpo. Você está trazendo uma ferida que muitas vezes ela não vai sarar nunca. Provavelmente, dificilmente, eu digo isso, ela vai sarar. Dificilmente. Eu não estou trazendo desesperança para você. Pelo contrário, eu estou trazendo encorajamento para você nem sequer entrar nisso. Entrar sem se queimar vai ser impossível. Não pense, vai ser só uma vezinha aqui. Não pensa nisso, irmãos. Faça o que Paulo está dizendo. Fuja da imoralidade sexual. Elabore estratégias para você, sua esposa, seus filhos serem protegidos dessa desgraça. E muitas vezes até as pessoas pensam, vocês querem criar os seus filhos dentro de uma bolha, né? Qual é o problema?
Eu quero. Aí a gente fica, não, não é bem assim. Não sei o que. Meu irmão, a gente não precisa justificar nada para os filhos do diabo, não. A gente quer criar os nossos filhos dentro de uma bolha mesmo. A gente quer que eles sejam santos. No momento em que eles tiverem que sair da bolha e for com o marido ou com a esposa deles, aí eles levam. Mas até que eles estejam sobre a minha tutela, a minha responsabilidade, sim, eu quero criar eles dentro de uma bolha. E a bolha que eu vou criar eles chama-se Palavra de Deus, né? É o que eu vou fazer. Ah, vão achar ruim? Problema. Quem vai lhe dar conta com meus filhos sou eu, né? Diante de Deus. Quem vai lhe dar conta de como eu respeitei a minha esposa diante de Deus sou eu. Quem vai lhe dar conta de como você respeitou o seu esposo, inclusive moralmente, é você. Nós precisamos levar isso muito a sério. Esse é um pecado que nenhum de nós está isento de cair. As facilidades que existem hoje, até mesmo você está olhando aqui, sei lá, uma receita de bolo, aparece lá aquelas propagandas, né? As crianças hoje, no YouTube, aparece lá coisinhas que deturpam a verdade de Deus. Conrado, a vez por outra, a Isabela colocava ele para assistir um desenhozinho. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Acho que é Cocomelon. É isso, é? É, né? E aí criaram uma chamada Turma Cocomelon. Que antes era só musiquinha, né? As musiquinhas que ensinavam a escovar os dentes, amarrar os pés, o sapato e tal, né? E aí musiquinha que era bem educativa. Aí criaram um recente. E aí a gente ele sempre fica assistindo sobre a nossa ótica e a nossa audição, né? Que a gente está ali sempre ouvindo. E a Isabela, enquanto o Conrado estava assistindo, a Isabela ouviu alguma coisa, tipo assim, esses são os pais do fulano. Aí, e a mãe? Aí, não, ele tem 2 pais. Aí a Isabela, opa, peraí, deixa eu olhar isso aqui, volta aqui, Conrado e tal. E aí quando foi olhar, o meninozinho, que era já da turma Cocumelo, convidou lá o JJ, né, que é o carequinha. E o que acontece? Ele tinha 2 pais. Parece inofensivo isso, né? Parece inofensivo. Mas eu vou ensinar para o meu filho o quê? Peraí, aqui em casa tem um papai e a mamãe, ele aqui tem 2 pais. Quem é que está falando a verdade? O secularismo entrando por um lugar que a gente nem pensa. O que a gente fez? Corta. Nada disso mais em casa. Ou nós protegemos os nossos filhos, ou nós guardamos o coração dos nossos filhos com todas as forças, ou o diabo vai arrancá-lo. E aqui, irmãos, ainda que nós façamos com todo o nosso esforço, é possível que os nossos filhos desobedeçam, é possível. Mas nós temos que estar com consciência limpa diante de Deus, que nós estamos fazendo tudo para protegê-lo. E como casado, da mesma forma. Ainda que você faça tudo para proteger sua esposa, seu esposo, é possível que ele queira desobedecer? É possível, mas nós estamos fazendo nossas partes. Guardando os nossos corações, guardando os corações das nossas esposas, da nossa família. A responsabilidade de se meu cônjuge vai ser fiel ou não é com ele. Mas eu preciso batalhar para proteger o meu coração e proteger a minha esposa com todas as forças. Fugindo da imoralidade, implementando pureza no meu coração. E dentro disso, então, para a gente correr, eu queria lhe encorajar. Primeiro, fuja da luxúria. Evite a luxúria protegendo seus olhos. Jó 31, Jó diz: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó dizendo ali, eu fiz um acordo com os meus próprios olhos e eu não vou olhar de modo impuro para nenhuma mulher, nenhuma donzela. Mais uma vez o que o apóstolo Paulo diz, fuja da imoralidade, fuja. Facebook, sites, YouTube, até mesmo isso hoje, filmes, seu próprio WhatsApp, nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Um filmezinho até que o pastor Timóteo pregou aqui, né? Isso acho que foi na segunda, terceira semana. Qualquer filme que passe algum tipo de imoralidade não deveria fazer parte do nosso catálogo de filme. Seja ele o mais coisinha besta possível, que parece. Uma outra série que nós estávamos assistindo, eu e a Isabela,
não sei quem já conhece também, que viu Atypical, que é um jovem autista que está descobrindo como é a vida de adulto. Ele está trabalhando, né, e tudo, e aí como é um autista no trabalho. Cara, a série é fantástica, as primeiras 3 temporadas. Quando chega na 4ª temporada, a série muda totalmente do menino para a irmã dele, que agora está namorando com a melhor amiga dela. O que a gente fez? Infelizmente a gente cortou. Não sei nem como terminou a 4ª temporada. Não dá pra gente ter esse tipo de coisa em casa. A Isabela fica doidinha, porque ela gosta muito assim, se ela começar a assistir um filme ruim, ela quer ir até o final do filme ruim. Eu não, se eu começar com 10 minutos, eu não tenho mais paciência não, esse filme é muito ruim. Ela quer ir até é metódica, quer ir até o final, aí infelizmente minha filha não dá. Aí ela cortamos. É triste, irmãos, mas a gente precisa levar isso a sério. Você pode também evitar a luxúria, protegendo não somente os seus olhos, mas a sua mente também. 2 Coríntios capítulo 10, 5, Paulo diz: destruindo os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar sendo moldados o tempo inteiro pelas verdades de Deus. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês vivam no presente século. Vamos ler o texto agora, lá. Acho melhor, eu quero ler esse texto aí com vocês. Romanos 12. E até esse também é um trecho que eu queria que vocês gravassem na Bíblia de vocês aí. Olha esse trecho aí. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Até para você memorizar. Vamos lá, lê aí, ó. 1 Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qualquer transformação, qualquer renovação nas nossas vidas espirituais começa pela renovação da mente. Só algumas maneiras, então, sendo bem prático agora, de como você pode proteger a sua mente. Primeiro, aprenda a reconhecer as maneiras de Satanás agir. As mentiras do tipo, é um simples olhar não machuca ninguém, né? Não é traição se não tocar na outra pessoa. Não é pecado se a gente não for até o final. São coisas desse tipo que vão vir até a mente das pessoas que começam aí. Infelizmente, eu tive um amigo, estava comentando com um irmão essa semana, que eu tive um amigo que serve em uma igreja, que ele caiu em imoralidade sexual esses dias. Vai ser retirado do ministério, né? Triste, mas o pecado é uma desgraça. Ele não brinca. E ele não adulterou fisicamente contra outra mulher. Foi por questões mesmo visuais. E é triste, mas isso é adultério biblicamente falando. Não podemos brincar. Reconheça as estratégias de Satanás. Reconheça as estratégias do diabo em qualquer circunstância. Outra coisa, busque esquecer as suas experiências do passado, sejam reais ou fantasiosas. Batalhe para renovar sua mente todo dia. Memorização de versículos, músicas bíblicas com trechos bíblicos, ouvindo aquilo que Deus ouviria, enquanto está no carro, enquanto está no trabalho, se você pode, bote pregações, boas músicas no seu celular, no seu carro. Renove a sua mente, não deixe a sua mente vaguear muito longe. E outra, pense nos relacionamentos que você danificaria. Se isso acontecesse, quantas pessoas seriam danificadas? E aí você faz a pergunta, vale a pena? Vale a pena? Algumas coisas que também nós deveríamos fazer. Converse com os seus filhos honestamente sobre essas questões de pureza sexual. Seja um pai e não apenas um pai ou uma mãe, não apenas um amigo ou amiga.
Ajude os seus filhos nessa área, irmãos. Não deixe que o pai da mentira chegue primeiro. O diabo, ele não perde tempo, tá bom? Não pense que, porque o seu filho está ali a maior parte do tempo com você, que o diabo não pode agir na vida dele se você não falar abertamente nessa área. Desde cedo, comece protegendo os seus filhos, obviamente de acordo com a idade dele, mostrando, e hoje, graças a Deus, nós temos livrinhos que ilustram muito isso, né? A Fiel tem alguns livros, Deus Fez Tudo em Mim, é um livro bom para as criancinhas pequenas, como proteger os seus filhos. Tem livros muito bons que você pode falar da área de pureza sexual com seus filhos. Não perca tempo. Não ache que é tarde demais ou cedo demais para conversar sobre isso. Gradualmente você vai seguindo de acordo com o que ele vai entendendo. Mas desde já, proteja o coração dos seus filhos. Isso é uma aplicação para os pais. Mas ao mesmo tempo também, marido e esposa, protejam o seu coração e protejam o coração um do outro. Se aconteceu alguma situação em que você foi tentado ou provado, a primeira pessoa que você tem que conversar é com a sua esposa ou com o seu esposo. Esposo e esposa, aprendam. Se o seu marido confessar uma tentação, uma provação para você, ele não pecou, tá? Muitas vezes o marido ou a esposa tem dificuldade de confessar um para o outro, que a esposa ou o esposo já vai achar que, você se sentiu atraído por... Calma. Se o seu esposo, minha filha, eu me senti tentado numa situação tal, seja sábia, minha irmã. Tá bom, meu filho, vamos orar junto, pedindo a Deus sabedoria nessa área. Que Deus lhe guarde. Obrigado pela sua sinceridade comigo. Parece difícil para algumas pessoas, né? Mas a primeira pessoa que você deveria fazer era isso. Conversar com seu marido ou com sua esposa. Eu também queria ajudar os solteiros, os jovens e os adultos. Queria terminar com alguns conselhos aqui. Tanto para os casados, para os jovens, solteiros, pessoas mais velhas, quem quer que seja. Primeiro, evite lugares onde há grande tentação sexual. Não ache que o fato de você ir em algum lugar que vai ter muitas tentações, você vai ser o mais forte que todo mundo. Não existe isso. Deus nos manda fugir. Se existem lugares em que nós vamos ser provados, tentados ali, nós devemos, infelizmente, muitas vezes, até mesmo a custo de algumas amizades, fugir. Se eu tenho que ir no aniversário de família, alguma coisa do tipo, em que lá vai existir muitas situações de tentações, eu não vou. Eu preciso guardar o meu coração. Nós precisamos levar isso a sério. Se o seu problema é uma tentação no namoro ou com alguma situação relacionada a isso, se você está com tentação no namoro, olhando, conversando, flertando com algum jovem ou moça, busque ajuda o mais rápido possível. Não deixe as coisas avançar antes de você pedir ajuda. Terceira coisa, erga barreiras em sua vida. Não espere chegar até a situação em si, erga barreiras. Coisas que você pode se defender. Quais são as situações em que você se sente tentado e que precisam ser retiradas da sua vida? Erga barreiras aí. Eu também queria lhe dar esperança. Se você tem vivido numa situação que tem ferido ao Senhor primeiramente e a outros com imoralidade sexual, eu queria lhe encorajar a se voltar para Cristo urgentemente, quebrantando o seu coração, pedindo perdão, tomando os passos de arrependimento e mudança bíblica. É possível que Deus possa transformar a sua vida ainda hoje, mas você precisa tomar os passos que Deus requer na sua palavra. Não é simplesmente, eu vou deixar aqui e acabou. Tome os passos de confissão, arrependimento e mudança bíblica. É possível que você possa mudar. Encontre alguém, o último conselho, encontre alguém que possa lhe ajudar, a quem você possa prestar contas. Além de você ter seu esposo ou sua esposa, pode ter um amigo, um pastor,
Você também, jovem, solteiros, busque pessoas também confiáveis que vocês possam prestar contas. Todos nós precisamos de pessoas próximas a nós. Todos nós. Ninguém está isento de se sentir tentado ou ir em direção à queda nesse pecado. Nós precisamos levar muito a sério, meus irmãos. Precisamos viver uma vida de santidade. E muitas vezes nós pensamos só nos jovens nessa área. Nós, adultos, casados, solteiros, seja já as criancinhas maiores, os adolescentes e jovens, todos nós precisamos guardar os nossos corações. Precisamos viver uma vida de santidade. Para vivermos um avivamento pessoal, o nosso coração precisa estar puro diante de Deus. E eu quero encorajá-lo, mais uma vez. Pastor, eu estou pecando nessa área, eu preciso de ajuda. Pode me procurar. Posso lhe ajudar a você tomar os passos bíblicos para a mudança e viver uma vida que agrade ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelas respostas que a sua palavra tem para situações, assuntos que muitas vezes são difíceis, delicados, mas às vezes também, Senhor Deus, nós fugimos de uma área que o Senhor mesmo disse que é bom. Nós não podemos ouvir o conselho do ímpio, o conselho do mundo, em deturpar essa área de pureza moral. Nós precisamos ter a nossa vida pura diante do Senhor. Precisamos, Senhor Deus, seguir os princípios bíblicos nesse assunto. E o Senhor e a sua palavra são a autoridade máxima. Deus, ajude os meus irmãos a guardarem os seus corações. Sejam jovens, sejam os solteiros, sejam os casados, os mais velhos, os mais novos, que todos possam obedecer ao Senhor nessa área. Se alguém está desobedecendo ao Senhor, Pai, que haja arrependimento hoje no seu coração. Que essas pessoas possam tomar os passos, os caminhos bíblicos de resolução e confissão, como diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, tome os nossos corações, nos ajude a sermos puros e obedientes. Em nome de Jesus. Amém.